Olá! Começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na TV Cultura Litoral. Programa exibido todas as quintas-feiras, às 23h30, esperando a tua presença, sempre muito aguardada aqui nos nossos canais, também nas redes sociais. E a gente procura sempre trazer para cá um líder inspirador, um líder que construiu uma história na sociedade, regionalmente aqui no litoral, também nacionalmente, pois vocês sabem que a gente traz aqui líderes de todas as regiões. Mas hoje conto aqui com a presença de um desses líderes que tem uma história muito bacana. Começou a trabalhar lá por volta dos 14 anos de idade, construiu uma empresa ao longo de 40 anos muito sólida, com presença nacional em portos, aeroportos, fazendo um trabalho muito específico, que talvez você já tenha se submetido a uma das máquinas da Ébico, sem saber que por trás tem toda uma empresa fazendo esse trabalho. Eu recebo aqui hoje meu amigo Márcio Azevedo. Muito obrigado, Rogério. CEO da Ébico, e com muito prazer recebo você aqui, Márcio, para contar um pouco dessa história para a gente, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, me dá uma alegria muito grande estar aqui no programa com você e, novamente, muito obrigado. Vamos que vamos. Então é o seguinte, já começo de cara esse bate-papo com você, Márcio, contando um pouquinho dessa história que eu antecipei para o nosso espectador, que começou lá com 14, 15 anos, como você já tinha me falado, né? E eu cruzei com vocês esse ano na Intermodal, né? Assisti um stand lá, uma feira muito importante para o setor de logística. E Márcio, a empresa do Márcio é cliente nossa da LGK e da Fundação Dom Cabral, aqui regionalmente. E fiquei impressionado com o trabalho que vocês fazem, o tamanho da empresa, assim, a capilaridade do serviço de vocês. Conta um pouquinho dessa história, como é que começou lá, há cerca de 40 anos atrás, como você me falou. Nós começamos, a minha família tem uma empresa no Porto já há 44 anos, para ser mais exato, fazendo toda a parte de vistoria de containers. Então, começou numa época que o Porto mal movimentava containers, e isso começou com a minha mãe, e a gente começou fazendo vistorias em Santos, e foi expandindo pelo Brasil. Eu, quando era mais jovem, minha mãe me convidou a fazer parte da empresa. Eu sempre fui engenheiro de nascença, como minha mãe diz. Eu sempre desmontei as coisas e fiquei remontando. E nessa época que eu entrei, estava tendo uma primeira virada tecnológica, a entrada de computadores. A geração mais nova não vai conhecer o Telex, acho que você conheceu, depois fax, e aí tudo foi evoluindo. E eu comecei a trabalhar junto com ela, junto na empresa, bem cedo, tentando acompanhar essa virada tecnológica aí que o mundo estava sofrendo pela primeira vez, eu acho. Certo. E dessa fase trabalhando junto com a mãe, a empresa já era Ébico, o nome não? Não, Cibox. A empresa começou como Cibox. Ébico, Cibox, Texcan são 3 empresas. Há 2 anos a gente fundiu as 3 empresas, transformando em uma única empresa, todas com viés de atender segurança portuária, aeroportuária, infraestrutura crítica. Então a gente faz todo tipo de segurança hoje, venda de produtos de segurança, equipamentos de raio-x, segurança, inspeção de containers, física. Então a gente tem uma capilaridade bem grande em serviços. Começou no Porto de Santos e isso se expandiu para o Brasil todo. Como é que foi esse processo? Sim, começou no Porto de Santos. A gente começou trabalhando para alguns armadores no Porto de Santos. A Ébico começou trabalhando para a Receita Federal no Porto de Santos. Isso foi expandindo para outros terminais portuários. Hoje a gente atende desde Manaus até Rio Grande, né? Então a gente está nas duas pontas do país. Com também com penetração no centro-oeste, nas fronteiras secas. Então hoje nós temos presença em quase todos os estados do Brasil, falta um só, mas... Poxa vida. E quando se fala desse trabalho, hoje representado pela Ébico, a gente fala especificamente de portos ou envolve também aeroportos, áreas alfandegadas? Hoje nós trabalhamos em todas as áreas que têm
trânsito de pessoas ou mercadoria, seja nacional ou internacional. Então a gente atende a gente tem uma presença muito grande em portos, né? Então nós estamos presentes em todos os portos na costa brasileira onde movimentam containers. Estamos presentes hoje em mais de 40 aeroportos no Brasil. A gente não sabe, mas o Brasil tem bastante aeroporto ainda. Sempre focado em carga? Carga e pessoas. Por exemplo, hoje nós atendemos o aeroporto de Congonhas, hoje focado em pessoas. As máquinas do aeroporto de Congonhas são mantidas pela nossa empresa. Aquele raio-x que a gente passa quando vai entrar no avião, hoje é mantido, feita a manutenção e fornecimento pela Hebe. Sim, a gente tem os equipamentos de raio-x de bagagem, temos os de carga também, as malas quando são despachadas, elas passam por um raio-x, então hoje a gente atende tanto bagagem quanto passageiros. Olha que interessante isso que eu queria trazer para você aqui de Santos e região litoral que nos assiste, né? Eu, nas minhas andanças aqui pelas empresas regionais, né, fazendo esse trabalho de educação executiva com a Fundação Dom Cabral, eu conheço empresas tão potentes que estão localizadas aqui em Santos que nem o santista sabe que existe. Né? Você daí que está em casa, imaginava que quando você entra num avião no aeroporto de Congonhas, você está passando por um raio-x de uma empresa de Santos? Acho que ninguém imagina isso, né? E todo o capital humano desenvolvido aqui na região, né? Sim, surgiu aqui. Surgiu aqui, nós temos escritórios também em São Paulo, né? Por óbvio, mas temos nossa grande base é Santos, todo o desenvolvimento do DHO, do RH é feito em Santos. Então, assim, as pessoas saem daqui, são, vou falar, distribuídas pelo Brasil todo. A gente comentou de Congonhas, mas nós temos, por exemplo, o maior aeroporto do Rio de Janeiro. Então, o Rio Galeão é nosso contrato também. Nós temos uma equipe de quase 25 pessoas trabalhando full time dentro do aeroporto. Então, não é só o santista ou o paulistano que passa pelas nossas máquinas. O carioca também passa e por diversos outros estados também. Perfeito. Eu já aproveito e engato uma pergunta nessa capilaridade, né? Ela deve trazer grandes desafios para vocês de gestão, né? Imagino que um deles deve ser o recrutamento e seleção, porque você atender 40 aeroportos pelo Brasil, tendo o seu DHO focado aqui, e eu visito muita empresa, eu vejo o drama que as empresas têm vivido com mão de obra, seleção de mão de obra, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Porque tem outras coisas, ter benefícios de saúde que atendam nacionalmente, né, com a mesma qualidade. Como é que vocês fazem isso hoje com eficiência? Então, esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Não vou nem falar que é grande, porque ele é gigantesco. É gigantesco. Né? O Brasil são vários países dentro de um país só. Então, você vai para a região norte, é uma cultura com uma metodologia de trabalho completamente diferente da região sul. Então, assim, esse é o grande desafio que a gente enfrenta, como nós fazemos o recrutamento em cada área. Então, nós sempre que pegamos um contrato novo, a gente tem que enviar um time para tentar achar uma infraestrutura local, para começar a fazer o recrutamento local, porque muitas vezes, e isso aconteceu por diversas vezes, a gente manda um time santista, um time daqui, para fazer o startup, né, da operação. Porém, a gente tem que trabalhar com as pessoas locais. Não dá para a gente colocar pessoas no meio da floresta amazônica. Hoje a gente atende 5 aeroportos no Amazonas. Então, assim, literalmente tem alguns deles que estão a 5 horas de distância da cidade, da maior cidade. Então, é um desafio. Você falou de benefício de saúde. Esse é uma grande luta, porque como é que você pega um lugar onde tem um hospital que atenda tudo? Então, por diversas vezes, nós temos que desenvolver o fornecedor na localidade para que ele possa atender lá, porque alguns planos de saúde não têm presença nacional. Não tem rede credenciada naquela região, né? Exatamente. Eu fico imaginando o tamanho do desafio, e porque tem outras questões, como você bem colocou, questões culturais, né? A gente está aqui em São Paulo, né? A gente está 1 hora de São Paulo, capital, e a gente tem a tendência a se achar melhor que todo mundo. Isso é natural, né? E a gente sofre esse preconceito nacionalmente por ser paulista também, né? Mas a gente tende a achar que as nossas equipes de seleção são as melhores, são as mais capacitadas, as mais preparadas. Mas quando você vai selecionar alguém lá de Manaus, você tem que se conectar com a realidade cultural daquela região, né? E é isso que você estava falando, não adianta mandar a tua equipe daqui muito bem treinada, muito bem capacitada, ela tem que se conectar com alguém da região, até um parceiro local, para finalizar esses processos, né? Com certeza, e entender a cultura local. Essa é a grande dificuldade.
tem cultura, tem locais que as pessoas não estão acostumadas a trabalhar 12 horas, ou só estão acostumados no turno de 12 por 36, ou querem uma coisa diferente. Então, assim, a gente tem que entender a cultura de cada local e como as pessoas estão acostumadas a trabalhar por ali. E a gente não precisa nem ir tão longe, não. A gente não precisa nem ir para o Amazonas. Nós tivemos um startup de um equipamento em Santa Catarina, que a gente começou, era uma cidadezinha pequena, de veraneio, que assim, o banco que tinha era um banco postal só, não tinha agência bancária, a agência do correio era uma agência pequena, que chegavam encomendas uma vez por semana, e aí você fala, pô, mas tá 4 horas de distância, 5 horas de distância da gente. Nossa, impressionante. E você tem que se adaptar, né? Quem mora lá e precisa trabalhar, então tem a metodologia de trabalho. Sim. Eu acho que a grande vantagem de ser uma empresa nacional num país que é continental é o preparo que vocês adquiriram ao longo desses anos também para um processo de internacionalização, Sim. que eu sei que vocês estão vivendo, né? Sim, Me conta um pouquinho desse processo de internacionalização da Ebico. Hoje nós atendemos, no mundo, nós somos a única empresa que faz o que nós fazemos. Então hoje nós somos a única empresa que presta serviços multimarcas em todas as marcas de raio-x que estão no território nacional e agora em 5 países das Américas. Nossa. Então a gente começou com algumas... pegando tudo que a gente viveu aqui e começamos a implementar em alguns países. Então a gente implementou serviços no México, implementamos serviços na Nicarágua, estamos implementando serviços nos Estados Unidos. Então assim, até a nossa cultura nos Estados Unidos é uma coisa nova e a gente está galgando um território bom lá, porque o americano, por mais que trabalhe muito bem, não está acostumado com o jeitinho brasileiro. Então lá se troca tudo, aqui a gente conserta tudo. Sim. A mão de obra é barata aqui, a peça é cara. Lá a peça é barata e a mão de obra é cara. Então como é que a gente faz isso? Então são adaptações que a gente está fazendo, que a gente leva o nosso jeito brasileiro para o resto do mundo. E junto disso vem também um trabalho que eu sei que a gente está fazendo lá na Ebico, que é o da profissionalização da gestão, né? Sim. Que é preparar e capacitar esse time todo muito competente nacionalmente para esse processo de internacionalização, né? Me lembro que na última vez que eu estive lá, a gente fez uma brincadeira, quem não tivesse inglês afiado não ia ser promovido, né? E é um drama ainda nacional, né? A quantidade tão baixa de pessoas que são profissionais excelentes que não têm a fluência na língua. Mas esse processo está em curso, né, Márcio, de internacionalização, assim, para Estados Unidos, quais são os países? Estados Unidos, Nicarágua, México, Guatemala, El Salvador e Argentina. Puxa vida. Então, como eu estava falando para vocês que estão em casa nos assistindo, olha que a gente conhece algumas marcas locais muito famosas, né? Esses dias eu entrevistei o seu Alcides, né, que é o fundador da marca Cascão de sorvetes, uma história belíssima. Entrevistei também o Babo, o falecido Babo Américo, né, da cantina Babo Américo, todo mundo conhece. Mas tem empresas que vocês não conhecem que estão fazendo história fora do Brasil, como é o caso da Ebico, né? Então, eu vejo com muito orgulho e assim, trago líderes como o Márcio aqui para apresentar para vocês, para a gente ver o capital que a gente tem aqui na região, de empresas que estão desbravando o Brasil, fazendo um belíssimo trabalho. Bom, esse bloco está chegando ao fim, né? Mas a gente tem um outro bloco inteiro onde eu quero me aprofundar nas questões de liderança, entender um pouco mais do perfil do Márcio como um líder, como é que foi chegar até hoje, o tamanho que está a Ebico, os desafios que ele enfrentou no papel dele como líder e o que ele tem para nos ensinar para você que está em casa e que quer ser um grande líder também. A gente vai e volta rapidinho, até daqui a pouquinho. Imagine um ambiente de trabalho onde cada colaborador se sente valorizado e motivado. Um lugar onde os benefícios oferecidos não são apenas uma formalidade, mas uma verdadeira extensão do cuidado e da atenção da empresa com seus funcionários. Gerenciar benefícios pode ser um desafio complexo. As inúmeras opções, as necessidades variadas de cada colaborador, as renovações anuais. Mas, e se houvesse uma maneira de simplificar todo esse processo? Na Wiz Corporate, transformamos a seleção inicial do pacote de benefícios em uma experiência tranquila e eficiente.
Nós entendemos a importância de oferecer soluções personalizadas que realmente façam sentido para a sua empresa. Nossa equipe de especialistas trabalha lado a lado com você, desde a seleção inicial do pacote de benefícios até a renovação de cada contrato, garantindo que tudo seja feito de forma leve e sem complicação. Estamos de volta com o programa Liderança e Propósito. Hoje recebendo o CEO da Ebico System, uma empresa genuinamente santista que está dominando o Brasil no controle de raio-x em portos, aeroportos, manutenção desses aparelhos, fornecimento desses aparelhos e agora vivendo um processo também de internacionalização para 5 países das Américas, né? México, Nicarágua, El Salvador, El Guatemala Salvador e Argentina. Exato. Então, assim, eu estou recebendo o Márcio aqui com muito prazer. E a gente estava falando, então, desse processo todo, né? E no segundo bloco do programa, eu sempre gosto de entender um pouco mais da persona, né? A figura que está por trás da empresa, né? É a parte que me interessa mais, a parte do ser humano, né? Porque eu já estive nesse papel de CEO de empresa, não é fácil. A gente vive uma posição muitas vezes muito solitária na tomada de decisão. Tem decisões muito sérias que você tem que tomar. Você pode se aconselhar, mas no final a decisão é sua, né? Principalmente em empresas que estão crescendo muito, como é o caso da Ebico, né? Então você tem que... Eu sei o que você está vivendo, eu estou acompanhando, né? O processo de se colocar um pouco à parte, deixar os times de gerentes crescerem, né? Um pouco sozinhos, sem o suporte ali para se desenvolverem como líderes. Como é que tem sido essa dinâmica na Ebico? O que você pode falar um pouquinho desse momento que você está vivendo, né? De assumir essa posição de CEO e treinar e capacitar o time de líderes? Tem uma frase do meu sócio, do Luiz Cláudio, que era o nosso antigo presidente, que ele falava: a liderança é solitária, é o que você falou. Então, assim, no final das contas, você se tranca numa sala que você não quer estar trancado, você quer estar participando de tudo, quer estar falando tudo, só que ou você deixa o time crescer e mostrar para o que eles vieram, ou você não vai conseguir fazer a empresa crescer, porque você vai ter uma empresa que vai ser do tamanho do que você pode gerenciar. Exatamente. Então, é difícil. Eu sou uma pessoa que eu brinco, né, que minha mãe não me criou, ela me treinou. Então, ela me treinava a fazer tudo, a estudar, a falar línguas, e a estar sempre no controle da situação. E eu estou tendo que aprender a deixar um pouco o controle para que as pessoas tragam o problema que você já sabe que iria acontecer, você já viveu isso, eles vão trazer para você falar: olha, eu acho que você deveria ir por ali. Então esse é um grande desafio, é largar o controle e deixar as coisas acontecerem sem perder o controle, sem perder o controle. A posição de poder dizer que caminho seguir para que a coisa não tome um rumo ruim e inesperado. Sim, é um desafio. Eu acho que o primeiro grande desafio, né, na posição, né, de CEO, de diretor, enfim, é você estruturar uma equipe competente, né? Competente, está cada vez mais difícil essa estruturação de equipes competentes. A gente vive um momento da humanidade onde as pessoas estão adoecendo mentalmente. O pós-pandemia deixou ainda um rastro de doença mental, né, por conta do isolamento, por conta do home office, que todo mundo foi para home office, muita gente adoeceu, agora está todo mundo voltando. Então, esse desequilíbrio a gente ainda sente, eu vejo muitas empresas ainda vivendo isso, né? Você, nesse período pós-pandemia até hoje, a Ebico, você sofreu com isso, perdeu pessoas importantes, vem perdendo pessoas importantes por questões de saúde mental? Sim, a natureza do nosso trabalho não permite muito home office. Tá. Como nós estamos dentro das estruturas dos clientes, dos portos, aeroportos, dos terminais alfandegados, nós temos que... O home office ele praticamente inexiste na operação do nosso negócio. Nós temos algumas tentativas de home office no escritório. Eu particularmente não sou adepto ao home office, eu acho que as pessoas ficam em home off. Elas não ficam no office, elas ficam off totalmente. E isso causou alguns problemas. Nós perdemos alguns profissionais porque eles queriam ficar em home office.
e achavam que isso trazia benefícios, mas na verdade traz o benefício, eu acho que muito exclusivamente para o profissional, ele não traz para a empresa como um todo. Nós não conseguimos criar uma cultura de home office, e a questão da doença, assim, as pessoas realmente adoeceram, e eu acho que o principal ponto, a bateria social das pessoas acabou. As pessoas não querem mais conversar uma com as outras. Exato. Então, assim, a coisa que mais me motiva é sair de casa e ir para o escritório para conversar com as pessoas. Sim. Ver como é que tá, como é que não tá, o que estão fazendo, como é que o negócio está fluindo. Agora tem muita gente que não quer, eles querem ficar em casa isolado e rezando para que o Teams não toque, que o celular não toque, a mensagem não chegue. Sim, não, concordo totalmente com você, eu acho óbvio. Existem casos que a gente pode acompanhar pessoas que trabalham em home office com alguma performance, e algumas empresas adotaram esse sistema e conseguiu extrair alta performance de pessoas trabalhando em casa. Mas o que provocou no longo prazo, a gente tem evidência clínica disso, é que as pessoas adoeceram por estarem isoladas socialmente, né? Então, assim, você tem resultado para o negócio, mas você fica isolado socialmente. Então, também olho com muita restrição. E o principal prejuízo, né, que é o que a gente também identificou, é a ruptura com a cultura da empresa, né? Algumas grandes empresas, por exemplo, a SAP, né, que basicamente colocou todo mundo em home office, pediu para todo mundo voltar, porque é uma empresa que vivia de inovação, a inovação deixou de acontecer, porque as pessoas não se encontravam mais para trocar informação. Então também vejo com muita restrição a questão do home office, e eu acho que hoje todo mundo precisa encontrar as pessoas, né? Então, eu concordo 100%, a gente tem um jargão que eu uso bastante, que é as pessoas... Negócios são pessoas e pessoas são negócios. Se você junta várias mentes criativas, você sai com um produto muito melhor. Sim. E às vezes as pessoas não estão trabalhando muito bem, a mente não está tão criativa em casa porque a pessoa acabou não acordando, ou eu tenho casos de sucesso sim de trabalho em casa, mas eles são minoria perto dos casos de insucesso. E eu mesmo, eu não consigo trabalhar em casa. Se eu estou em casa, meus filhos me veem e eles querem conversar comigo, exatamente. Eu nunca estou em casa trabalhando, então... Também não. Eu estou em casa, fecho a porta, abre a porta, vai um atrás da câmera, dá tchau, e aí acaba que dá risada, mas atrapalha. Sim, sim. E me fala um pouquinho a sua caminhada como líder, né? Como você bem mesmo falou, você não foi educado, você foi treinado pela sua mãe, né? Qual foi a tua primeira posição de liderança que você assumiu nessa histra toda aí? Então, a minha história é engraçada assim, eu comecei trabalhando na Cibox, que é a empresa da minha família, e lá eu trabalhei no TI, comecei trabalhando no TI, fazendo alguns outros trabalhos, mas logo por ser filho da dona, ninguém me mandava fazer nada. Todo mundo, o que eu faço? E aí me gerou uma dúvida, eu trabalhei dos 14 aos 21 na empresa, e aí me gerou uma dúvida se eu realmente sabia alguma coisa ou se eu só me escutavam porque eu era o filho do dono. Sim. E aí numa conversa com o Jacques, que é o fundador da Ébico, né, à época, ele falou, pô, vou te chamar, quer trabalhar aqui? E aí eu falei, pô, legal, quero. E aí eu assumi a primeira posição de liderança, que era gerente comercial. Que legal. Então eu tinha Com 21? Com 21. Eu tinha duas pessoas que trabalhavam no meu time e a gente vendia sistemas exatamente para o porto. Certo. Que era onde eu estava acostumado a trabalhar na Cibox. Nesse meio tempo eu abri uma empresa minha, quando eu estava na Cibox, abri uma empresa que à época chamava Cibox Tech, que era uma empresa de tecnologia para sistemas portuários, mas ela ficou adormecida durante os 8 anos que eu fiquei na Ébico, e aí eu assumi a gerência comercial, assumi uma gerência de operações, e aí decidi voltar para a minha empresa, e aí sim, assumi como CEO de uma empresa da que tinha... Cibox. Aí na Texcan, na verdade, aí voltamos para a Texcan, que deixou de ser Cibox Tech, passou a ser Texcan, e aí eu voltei como CEO da Texcan, fazendo a instalação de sistemas de segurança, CFTV, controle de acesso, para portos também. E me explica uma coisa, nessa trajetória sua como líder, né, você teve mentores para isso? Teve pessoas que te inspiraram a desenvolver o perfil de liderança que você exerce até hoje? Como é que foi esse processo?
Com certeza, assim, hoje os meus mentores são os meus sócios. Certo. Então, assim, a minha primeira mentora é a minha mãe, Sim. que quem a conhece sabe que ela transita muito bem, é uma pessoa muito bem relacionada e tocou a empresa dela por muitos anos. Eu brincava que ela mandava em mim, no meu pai, nos meus cachorros, no meu irmão, em todo mundo, e fez uma gestão muito boa, então foi a minha primeira mentora. Quando eu fui para a Ébico, o Jax, que era o sócio, eu me assimilava muito a ele, é um cara extremamente comercial, bem relacionado, então também foi o meu mentor. Depois o Luiz Cláudio, que foi o nosso CEO, eu entrei, ele entrou logo 6 meses depois, e hoje são todos meus sócios. Então, assim, para mim é muito gratificante conseguir trabalhar com os meus mentores. Então, eu sou quem eu sou por conta deles. Que bacana. Eu falo muito isso aqui no programa, né? De como é importante você ter boas referências, né? A gente se inspirar em líderes que, óbvio, tenham perfis similares aos nossos, mas valores, sobretudo, iguais aos nossos, né? Porque a gente acaba se alimentando desses valores, né? O que uma empresa é feita de valores, de uma cultura, né? E, obviamente, esse alinhamento que você encontrou nos seus líderes trouxe você até aqui. Hoje a gente sabe que um dos maiores desafios das empresas que a gente atua e faz esse trabalho de profissionalização da gestão, é você treinar e capacitar sucessores, né? E a gente tem uma enorme dificuldade em fazer isso hoje. Porque como você bem mesmo falou, você está vivendo essa transição agora, né? De deixar de ser aquele líder que tenta controlar todas as variáveis, soltar um pouco as rédeas para que o time evolua e cresça, para que você possa desenvolver sucessores para que a empresa se internacionalize. Sim. Daqui a pouco você tem já tem uma filial lá em Miami e você vai ter que estar lá 1 mês por ano, 2 meses por ano e deixar a empresa aqui sendo tocada pela sua liderança, né? E a gente vê como um dado muito crítico hoje nas empresas a formação de sucessores, né? E você tem passado por isso, né? Sim, hoje eu vejo que o grande problema é que o mundo é muito fluido. As pessoas gostam muito de trocar de A para B, de B para C, trocam muito de empresas, e isso acaba dando um grande problema porque a pessoa não absorve a cultura, não absorve os valores. Sim. Então, como todo mundo gosta de falar, né, nós demos muita sorte. Mentira, mas nós demos sorte de encontrar, eu dei sorte de encontrar pessoas boas ao longo do caminho e essas pessoas conseguirem absorver e estarem conosco. Então, assim, hoje a gente tem um time muito bom de liderança que evoluiu muito junto com a empresa e são pessoas que estão muito bem capacitadas e que agarraram bem a cultura da empresa e agarram a nossa filosofia de vamos seguir, vamos atender o cliente acima de tudo. Sim, sim. Então, isso eu posso falar que não foi sorte, por óbvio, foi sorte de conhecer as pessoas certas na hora certa, mas as pessoas são muito bem capacitadas hoje no nosso time. Não, vocês estão de parabéns, eu conheço o time lá, é um belo time. Mas a gente está chegando ao fim do nosso programa, mas como todo mundo sabe, eu gosto sempre de encerrar com uma pergunta direta. O que te motiva todo dia a acordar cedo para liderar uma empresa com mais de 800 funcionários, num projeto de internacionalização, formar sucessores? Cara, o que mais me motiva é deixar uma sociedade melhor para os meus filhos. O país está muito destruído, está muito devastado. Então, assim, se a gente puder melhorar um pouquinho a segurança pública ou melhorar alguma coisa para que eles sejam melhores do que a gente foi, isso é o que me motiva. Eu tenho certeza do que ele falou e toda vez que eu faço essa pergunta para os meus convidados, eu olho no olho dos convidados. Não tem um que o olho não enche de lágrimas, assim, porque isso de fato mexe com aquele propósito que está lá dentro do líder, do empreendedor. O Brasil ocupa o ranking 143 de competitividade. Para abrir uma empresa, existem 142 países no mundo mais fáceis do que o nosso. Então, assim, quem é empreendedor no Brasil tem que ter um mérito muito grande. Eu valorizo demais os empreendedores. Muito obrigado pela tua presença, Márcio. Obrigado. Parabéns pela belíssima história que você está construindo na Ébico com o teu time. E as portas do programa Liderança e Propósito estão sempre abertas para você. Tá bom? Eu que agradeço, Rogério. Muito obrigado e muito obrigado pelo convite. Imagina, prazer. Bom, terminamos aqui nosso programa Liderança e Propósito, toda quinta-feira às 11h30 da noite aqui na TV Cultura Litoral e também nas nossas redes sociais. Eu te espero no próximo programa, sempre com um convidado, assim como o Márcio,
né, com tanta história para contar sobre liderança e inspirar você que está em casa a também se tornar um grande líder. Eu te espero no próximo Liderança e Propósito. Até lá!